Sociedade Brasileira de Dermatologia deu início em 2014 uma campanha de alerta contra o câncer de pele, o Dezembro Laranja. Segundo a sociedade, o câncer de pele é o tipo de doença mais incidente no Brasil, com 176 mil novos casos ao ano. Com a entrada do verão, né, e das férias aí, que é o momento em que as pessoas mais se expõem à radiação, né, nas praias, clubes, e desenvolveram esse projeto aí do Dezembro Laranja para combate e prevenção do câncer de pele. Então é o mês que a gente mais foca nesse assunto. É lógico que é um assunto que tem que ser abordado o ano inteiro, né? Mas o dezembro ficou conhecido como Dezembro Laranja para essa questão aí da prevenção e o combate do câncer de pele. Justamente por causa do verão. Pro verão, entrada do verão em vez de férias. Sim. E o objetivo da campanha? Então, o objetivo da campanha é conscientizar as pessoas, né, da importância de estar conhecendo o seu próprio corpo e até observando as pessoas, né, que estão ao seu redor, os mais próximos, seus filhos, pai, mãe. Você está vendo uma lesão diferente, que está incomodando, está aumentando, né, já tem alguns sintomas, então tem que procurar o dermatologista, né, para poder avaliar se é uma lesão do bem ou do mal, entendeu? E o que são esses sinais, doutora? Geralmente, o que deve ser observado? Que tipo de mancha? Entendi. Bom, primeira coisa, a gente fala que tem o ABCDE aí do melanoma, né? A gente tem 3 tipos de câncer de pele, são carcinoma basocelular, espinocelular e o melanoma. O melanoma é o mais agressivo deles. Então, as campanhas são voltadas muito para o melanoma, porque quando você detecta o melanoma no início, você tem uma chance de cura alta. E quando ao mesmo tempo, se você deixa passar, o melanoma ele tem a capacidade de provocar metástase em outros órgãos, então ele evolui muito rápido, né? Então, o que a gente tem que observar primeiro é o tamanho da lesão. Se ela está aumentando, se não está, se ela é simétrica, né, se é bem delimitada as bordas, se você dividir a lesão ao meio, se você tem as mesmas características de um lado e do outro, então isso é a simetria, né? Então, se ela for diferente de um lado e de outro, então você já, né, põe um pontinho de interrogação aí, tá? O tamanho, as lesões, né, costumam aumentar, se estiverem maiores, você tem mais risco, né? A cor também. Quando o melanoma normalmente ele é escuro, então ele é pigmentado, porque ele vem da melanina. Então é o tumor mais agressivo. Então quanto mais escuro, ou se a lesão era clarinha, começou a escurecer, isso aí é outro ponto que a gente tem que, né, ficar de olho. E se tem alguns sintomas de sangramento, né, coceira no local. Seriam só manchas ou as pintas também? As pintas também, inclusive, não só em locais que estão expostos ao sol, entendeu? O melanoma ele é capaz de atingir, por exemplo, uma mancha de nascença, entendeu? Que está, por exemplo, nas costas, no abdômen, que está escondido. Que não tem a radiação direta. Então, né, ele é bastante agressivo. Como é que tem sido as estimativas da doença? O câncer, o melanoma, ele tem aumentado? Tem feito mais diagnósticos, né? Então, a gente vê assim, por exemplo, aqui em João Pinheiro, que é uma cidade, né, menor e tudo, toda semana a gente praticamente tem um diagnóstico de câncer de pele. Não melanoma só, né? Mas os outros que são mais incidentes. Agora a estimativa tem aumentando, a cada ano a gente vê o aumento. E aí o que é o ideal, né? A gente tentar conscientizar a população, principalmente do uso do protetor solar, e da radiação solar aí do tempo de exposição ao sol. O que é esse tempo de exposição ao sol? Muita gente confunde aí caminhar no sol ou tomar sol durante o dia. Olha, o tempo que você expõe ao sol, né, o tempo melhor, vamos dizer assim, que você tem menos riscos, é até as 10 horas da manhã, e depois das 17, entendeu? Né? Você pode, é lógico que com o protetor solar do mesmo jeito, entendeu? Mas é o horário que a gente tem menos risco, né, de estar em contato com essa radiação. Nós temos uma contradição com relação à vitamina D, que é produzida a partir dos raios solares também.
e dizem que o melhor horário para isso é o meio-dia. Bate bem de encontro às orientações dos dermatologistas. Isso. Mas, por exemplo, você não precisa de estar exposto sem, né, sem roupa e tudo ao sol nesse horário de meio-dia, de biquíni, né? Só da gente estar andando na rua, você já está recebendo essa radiação, né? E o nosso país é um país tropical, então, João Pinheiro, então, nem se fala. Todo lugar que você tá, a vitamina D aqui, é difícil ficar em deficiência, né? Porque realmente é uma cidade quente, então a gente, né, tá na rua, às vezes vai, mesmo que você vá na casa do vizinho, só de você estar ali passando, você tá recebendo a radiação e a produção da vitamina D, entendeu? O tratamento do melanoma e dos outros tipos de câncer que a senhora disse que são mais comuns? Então, o carcinoma espinocelular e o basocelular, que são cânceres de pele superficiais, né? Eles, normalmente, o diagnóstico é feito através da biópsia, né? A gente avalia clinicamente, vê esses sinais aí de alterações, lógico, com a lupa, né? Tem vários aparelhos na dermatologia que a gente avalia essas lesões. E quando você faz a biópsia e tem esse diagnóstico, o tratamento é retirar a lesão, entendeu? Então, a retirada da lesão já acabou, né? É lógico que as pessoas que têm caso na família têm mais chance de ter do que as que não têm. As pessoas que se expõem ou tiveram uma exposição maior durante a vida toda, ela tem mais risco, né, de ter. E o dano solar, ele é acumulativo. Então, desde o tempo que eu era criança até hoje, o dano solar vai acumulando no meu organismo. Por isso que a maioria das lesões aparecem depois dos 30 anos. Né? Mais comum depois da gente crescido. Acontece, né? De criança ter e tudo, mas é muito raro. A maioria depois dos 30 anos, por quê? Porque você tem uma carga de exposição solar maior. Tá? Você vai acumulando. E o tratamento dos dois, que são eles são menos agressivos e mais comuns. Que são esses dois, é a retirada. Pronto. Daí 3, 6 meses, o paciente tem que ir voltando ao dermatologista para poder avaliar. E continuar com as proteções solares, né? Óculos, chapéu, protetor solar, que deve ser reaplicado a cada 2 horas. E o melanoma, que é o mais agressivo, se ele for identificado no início, a gente faz a retirada também, com margens, né? Então tem que ser uma margem maior do que a lesão. Ele vai para a biópsia e aí a gente faz o mapeamento do paciente, entendeu? Para ver se tem, né, se atingiu outro local ou não. E aquele paciente tem que ter uma visita mais frequente ao dermatologista. Pode ser que o câncer de pele precise de quimioterapia, de radioterapia? Pode acontecer. Com certeza. Quando ele atinge, o melanoma, como ele vem lá da melanina, né, ele consegue atingir os outros órgãos. Então, quando acontece, normalmente a gente tem o diagnóstico do melanoma, o paciente tem que ser encaminhado para um oncologista para poder... O tratamento passa a ser com o oncologista. Quais as ações que serão desenvolvidas durante o mês de dezembro? Então, tem vários pontos aí do país que tem as consultas, né? Em algumas cidades, algumas capitais, o dia em que os dermatologistas se juntam para atender a comunidade, para aqueles que não têm acesso, entendeu? Para fazer essas avaliações, tem várias campanhas, normalmente em dezembro acontece isso aí. E o sol, ele é o único causador do câncer de pele? Saiu do sol, tô prevenida, não tenho risco de contrair a doença? É a radiação solar, entendeu? É lógico que tem outros fatores que agravam. Por exemplo, quem tem queimadura na pele, você tem mais chance, entendeu? De desenvolver. Quem tem vitiligo está mais exposto, né? Mas a radiação é o maior provocador dos cânceres, né? De pele, principalmente. O tema desse ano é Se exponha, mas não se queime. O que ele busca orientar? Ele busca orientação principalmente dessas proteções solares, do protetor solar, da sombrinha, da sombra, né? Do óculos, chapéu que a gente está usando. Então, tem algumas regras até de como aplicar o protetor solar, que as pessoas acham que tem que aplicar um pouquinho só, e não é, entendeu? Então, existe uma regrinha que é da colher de chá, por exemplo. No rosto, você tem que aplicar 1 colher de chá.
de protetor solar a cada 2 horas. É muita coisa. É muita coisa. Né? Na maioria das vezes a gente não aplica isso. Então, o correto é fazer isso. No tórax, por exemplo, nos braços, são 2 colheres, entendeu? Então, e outro lugar que as pessoas costumam esconder ou não passar é a orelha e a ponta do nariz. E são locais que muito frequentes acontecem, entendeu? Na parte que fica coberta, é necessário também o protetor solar? É necessário também, porque o raio ultravioleta ultrapassa, né, os tecidos. Mesmo essas camisetas que têm proteção, elas não protegem totalmente. Então, quanto mais, melhor. Tá? A orientação que a senhora deixa, então, para esse dezembro amarelo, pá. Muito protetor solar, né? Fique na sombra, não se exponha, principalmente nesse horário entre 10 e 5 horas da tarde, né? E pra gente ter aí uma vida longa e saudável.